Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Meu nome é Lucas e eu moro no edifício Aurora há quase 5 anos. É um prédio antigo, daqueles construídos nos anos 50, no centro de São Paulo, com fachada descascada e um cheiro permanente de umidade no ar. Nada de luxo, mas o aluguel é barato e eu, um programador freelancer que trabalha de casa, não preciso de mais do que isso. O que eu não sabia quando me mudei era que o verdadeiro preço desse lugar não estava no boleto mensal. Estava nas noites em claro, nos sussurros que ecoam pelos corredores e, acima de tudo, no porteiro. Seu nome era, ou é, não sei mais, Senhor Elias. Ele foi o motivo de tudo o que aconteceu comigo. E agora, enquanto escrevo isso no meu novo apartamento em outra cidade, ainda sinto um arrepio toda vez que ouço uma campainha tocar. Vou contar tudo, do jeito que vivi, porque preciso que alguém acredite em mim. Ou pelo menos que me ajude a esquecer. Tudo começou em uma noite chuvosa de outono, por volta das 23h. Eu tinha acabado de voltar de um raro encontro com amigos, uma cerveja no bar da esquina, e o elevador estava quebrado de novo. Subi os 4 andares pela escada, ofegante, com o casaco pingando água no chão de mármore rachado. O hall de entrada estava vazio, como sempre àquela hora, iluminado apenas por uma lâmpada fluorescente que piscava de vez em quando, criando sombras que dançavam nas paredes. Sr. Elias estava lá, atrás do balcão da portaria, lendo um jornal amarelado. Ele era um homem de uns 60 anos, magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos fundos, como se nunca dormisse. Sempre vestia o mesmo uniforme cinza, impecável, apesar do prédio cair aos pedaços. "Boa noite, Sr. Lucas", ele disse sem erguer os olhos do jornal. Sua voz era rouca, como se viesse de um lugar profundo dentro do peito. "Cuidado com a chuva lá fora, ela traz coisas ruins." Eu sorri educadamente, como sempre fazia. "Boa noite, Sr. Elias. Sim, está uma loucura. Vou subir." Enquanto esperava o elevador consertado, mentira, eu já sabia que estava quebrado. Notei algo estranho. O jornal que ele lia era de 1987. Eu vi a data na manchete. "Acidente no metrô mata 12. Achei curioso, mas não comentei. Talvez fosse um colecionador de relíquias. Peguei as escadas e fui para o meu apartamento no 4º andar. Lá dentro, tirei os sapatos molhados, preparei um chá e me sentei no sofá para checar e-mails. O prédio era silencioso naquela noite, exceto pelo gotejar da chuva nas janelas. Mas então ouvi um som, um arrastar de pés no corredor lá fora. Lento, deliberado, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro, testando as portas. Ignorei no início. Prédios antigos têm barulhos, mas o som persistiu, aproximando-se da minha porta. Parei de digitar e escutei. Passos. E um sussurro. Baixo, ininteligível, como se alguém estivesse murmurando segredos para a parede. Meu coração acelerou. Levantei-me devagar e me aproximei da porta, olhando pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Apenas a luz fraca do lustre balançando levemente, como se uma brisa invisível o tivesse tocado. Voltei para o sofá, mas o sussurro continuou, agora mais perto, como se viesse de dentro do apartamento. "Volte, volte." Era o que parecia dizer. Aquela noite não dormi. No dia seguinte, desci para reclamar com o Sr. Elias. Ele estava lá, no mesmo lugar, com o mesmo jornal. Espere, era o mesmo? A manchete ainda era de 1987. "Sr. Elias, ouvi barulhos estranhos ontem à noite. Alguém no corredor?" Ele ergueu os olhos devagar, e pela primeira vez notei como suas pupilas eram dilatadas, quase engolindo o branco. "Barulhos? Ah, sim, o prédio é velho, Sr. Lucas. Tem memórias."
Às vezes elas andam por aí. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Mas não se preocupe, eu cuido de tudo aqui. Aquilo me deixou inquieto, mas o dia seguiu normal. Trabalhei, comi delivery, assisti a um filme. À noite, porém, o som voltou. Mais alto. Arrastar de pés, sussurros e agora batidas leves na porta. Não como uma campainha. Eram unhas raspando na madeira. Olhei pelo olho mágico de novo. Nada. Mas quando me afastei, ouvi uma risada baixa, abafada do outro lado. Meu sangue gelou. Peguei o telefone e liguei para a portaria. Senhor Elias, tem alguém no meu andar. Pode subir e checar? Silêncio do outro lado da linha. Então sua voz rouca. Estou subindo, Sr. Lucas, fique aí. Ouvi os passos dele na escada, pesados, ritmados. Ele bateu na porta. Abriu uma fresta com a corrente de segurança. Lá estava ele, ofegante, com uma lanterna na mão. Vi ninguém aqui em cima, mas espere. Ele apontou para o chão. Havia pegadas molhadas no corredor, levando até a minha porta e parando ali. Choveu hoje? Não, respondi, sentindo um frio na espinha. Não choveu. Ele assentiu, como se soubesse de algo. Vou ficar de olho, boa noite. Naquela semana, os incidentes pioraram. Acordava no meio da noite com o som de alguém respirando atrás da porta. Uma vez, vi uma sombra pelo olho mágico, alta, deformada, como se não fosse humana. Comecei a pesquisar sobre o prédio. Descobri em fóruns antigos da internet histórias de moradores que sumiram nos anos 80, um acidente no elevador, corpos nunca encontrados, e sempre o nome do porteiro, Elias. O mesmo Elias? Impossível, ele não era tão velho, mas as descrições batiam. Magro, olhos fundos, voz rouca. Uma noite decidi confrontá-lo. Desci às 2 da madrugada o prédio imerso em silêncio mortal. O hall estava escuro, a lâmpada piscando mais fraca do que nunca. Senhor Elias não estava no balcão. Chamei. Senhor Elias? Nada. Então ouvi um som vindo da sala atrás da portaria, um rangido de porta velha. Entrei devagar, o coração martelando. Lá dentro, no escuro, vi pilhas de jornais antigos, todos de 1987, com a mesma manchete. E no canto, uma foto emoldurada, o prédio na inauguração e ali no centro, o porteiro. Era ele, exatamente o mesmo rosto. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão no meu ombro. Fria, ossuda, virei-me devagar. Sr. Elias estava ali, os olhos negros como poços sem fundo. Você não devia bisbilhotar, Sr. Lucas. As memórias do prédio, elas precisam de companhia. Tentei correr, mas a porta da portaria se fechou sozinha. Ele se aproximou, o cheiro de terra úmida emanando dele. Eu cuido deles todos. Os que caem no elevador, os que sussurram nos corredores, eu os guardo aqui. Ele apontou para o chão e vi, no reflexo do piso, rostos. Dezenas de rostos distorcidos gritando em silêncio. Lutei, empurrei-o e corri para as escadas. Subi tropeçando, sentindo mãos invisíveis me agarrando pelas pernas. Cheguei ao apartamento, tranquei a porta e liguei para a polícia. Mas quando eles chegaram, o Sr. Elias estava no balcão, lendo seu jornal, como se nada tivesse acontecido. Problema nenhum aqui, oficiais. O Sr. Lucas deve ter sonhado. Eles foram embora, achando que eu estava louco. Mas eu sei a verdade. Naquela noite peguei minhas coisas e saí. Nunca mais voltei. Agora, em outro lugar, ainda ouço sussurros às vezes. E toda vez que passo por um prédio antigo, evito olhar para o porteiro. Por que e se for ele? E se as memórias o seguirem? Se você mora em um lugar como esse, cuidado. Às vezes o porteiro não é só um homem. Ele é o guardião de algo muito pior. A portaria de noite é um aquário de vidro cercado de escuro. Você vê tudo lá fora, mas quem está lá fora vê você melhor ainda. Meu nome é Valdir. Trabalho na portaria do Edifício Solares, na zona sul de São Paulo, há 18 anos. Conheço o passo de cada morador.
Sei quem trai a esposa, sei quem deve no banco, sei quem chega bêbado. O porteiro é a caixa preta do prédio. Mas o que aconteceu na madrugada de 14 de maio não está no livro de ocorrências. Se eu escrevesse, me internavam. Era uma terça-feira, 03h15 da manhã. O horário maldito. É a hora que o sono bate pesado e o silêncio da rua grita. Eu estava tomando meu café frio, olhando para o mosaico de 16 câmeras no monitor. Nada acontecia. A garagem vazia, o hall social brilhando de cera, os elevadores parados no térreo, o interfone da rua tocou. Bzzz. Olhei para a câmera 1, portão de pedestres. Era a dona Cecília, do 604. Cecília é uma senhora de uns 70 anos, viúva, muito elegante, sempre de coque, sempre cheirosa. Ela tinha saído às 19 horas para um jantar na casa da filha. Estava voltando tarde, mas normal. Ela acenou para a câmera. Vestia o sobretudo bege de sempre e segurava o guarda-chuva, pois garoava fino. Apertei o botão. Clac! O portão abriu. Ela entrou na eclusa, aquele espaço entre os dois portões de segurança. Boa noite, dona Cecília. Falei pelo microfone. Ela não respondeu. Apenas sorriu. Mas não foi o sorriso simpático de sempre. Foi um sorriso rígido. Os lábios esticaram demais, mostrando muitos dentes, mas os olhos continuaram parados, arregalados, focados na câmera de segurança da eclusa. Senti um calafrio. Deve ser o botox ou cansaço, pensei. Liberei o segundo portão. Ela entrou no hall, passou direto pela guarita sem olhar para mim, o que era estranho, ela sempre dava tchauzinho, e entrou no elevador social. Olhei o monitor do elevador. Ela ficou parada no canto, de costas para a porta. Ela não apertou o botão do 6º andar. O elevador ficou parado. Dona Cecília? Chamei pelo interfone do elevador. Esqueceu de apertar o andar? Na tela, vi a cabeça dela girar, não o corpo, só a cabeça. Ela girou num ângulo que me deu dor no pescoço só de olhar, quase 90 graus para trás, olhando para a lente da câmera no teto da cabine. A boca dela mexeu. Sobe. A voz saiu pelo alto-falante da minha mesa. Não era a voz dela. Era uma voz rouca, chiada, masculina. O elevador começou a subir sozinho, sem ninguém apertar nada. Vi os números mudando no painel. 1, 2, 3. Fiquei tenso. Minha mão suava. Foi aí que o interfone da rua tocou de novo. Bzzz. Olhei para a câmera 1, irritado. Quem é agora? Meu sangue congelou. O café subiu na garganta. Lá fora, na calçada, sob a chuva fina, estava a dona Cecília, mesmo sobretudo bege, mesmo guarda-chuva. Ela parecia impaciente, batendo o pé. Valdir, abre logo, meu filho, tá frio aqui. A voz dela, a voz verdadeira, doce e aguda de idosa. Eu olhei para o monitor do elevador. A coisa que vestia a roupa da dona Cecília estava chegando no 6º andar. Eu olhei para a rua. A verdadeira dona Cecília estava esperando o portão abrir. Minha mente entrou em curto. Se a verdadeira está fora, o que eu deixei entrar? Valdir, você está dormindo? Gritou a dona Cecília da rua. Peguei o telefone da guarita, trêmulo. De dona Cecília, só um minuto. Tentei bloquear o elevador pelo sistema. Bloqueio de emergência. O comando falhou. O sistema deu erro. No monitor, vi a porta do elevador abrir no 6º andar. A coisa saiu. Mas ela não andava como uma senhora. Ela saiu de 4, com as costas arqueadas para cima, os membros longos e tortos estalando, o sobretudo bege arrastando no chão. Ela rastejou pelo corredor com uma velocidade absurda, como uma aranha gigante. Ela parou na frente da porta do 604. Valdir, abra esse portão! A dona Cecília da rua estava ficando brava. Eu não podia abrir. Eu não conseguia mexer. Vi na câmera do corredor, câmera 6, a criatura se levantar na frente da porta do apartamento. Ela encostou o rosto na madeira da porta. Ela não tinha chaves. Ela começou a bater. Toque, toque, toque. Delicado. Como uma visita.
Dentro do 604 morava o neto dela, o Lucas, de 12 anos, que ficava com ela nos fins de semana. Hoje era terça, mas ele estava lá porque estava de férias. Lembrei do Lucas. Peguei o interfone e disquei 604 desesperado. Tu. Alô? Atendeu o menino com voz de sono. Lucas, aqui é o Valdir. Não abra a porta. Eu gritei. O quê? Valdir? Minha avó chegou. Ela tá batendo aqui. Não abra. Lucas, não é ela. A tua avó tá aqui na rua. Não abra. Silêncio na linha. Mas, Valdir, ela tá falando comigo pelo olho mágico. Ela tá dizendo que trouxe chocolate. Lucas, escuta o que eu tô falando. Se afasta da porta. Olhei para o monitor do corredor. A criatura parou de bater. Ela olhou para a câmera do corredor. O rosto da Dona Cecília começou a derreter. A pele caiu como cera quente, revelando um músculo vermelho e pulsante por baixo. A boca se abriu num buraco preto sem fim. Ela sabia que eu estava vendo. Ela levantou a mão e fez um sinal de psiu com o dedo indicador, que agora era uma garra de osso comprida. Valdir! A voz do Lucas no telefone estava chorando. A maçaneta tá girando. Eu tranquei, mas ela tá girando sozinha. O metal tá amassando. Corre pro quarto e tranca, moleque, berrei. Ouvi um estrondo no telefone, o barulho de madeira estilhaçando. A porta do 604 foi arrombada. Ouvi o grito do Lucas. Vó, o que é isso? Vó, ah! Então a linha ficou muda. No monitor do corredor, a porta do 604 estava escancarada. O corredor vazio. Lá fora, no portão da rua, a verdadeira Dona Cecília continuava tocando o interfone, sem saber de nada. Valdir, aconteceu alguma coisa? Por que você está gritando? Eu larguei o posto. Me tranquei no banheiro da portaria, com a chave, com a tranca, com tudo. Fiquei encolhido no chão, ouvindo o silêncio do prédio. Poucos minutos depois ouvi passos no hall, passos pesados, molhados. Eles pararam na frente da porta da guarita. Depois pararam na frente da porta do banheiro onde eu estava. Ouvi a voz do Lucas, mas não era o Lucas. Era aquela voz rouca tentando imitar o menino. Seu Valdir, pode abrir o portão para minha avó agora? A gente está com fome. Eu não saí até a polícia chegar às 06 horas da manhã, chamada por um vizinho que ouviu os gritos. Encontraram o apartamento 604 vazio, sem sangue, sem corpos, sem sinais de luta, além da porta quebrada. A Dona Cecília, a verdadeira, foi encontrada no portão, em estado de choque, esperando. Lucas nunca foi encontrado. A polícia disse que foi sequestro, que entraram, levaram o menino e fugiram pelos fundos, mas eu vi as gravações antes da polícia apreender o HD. Quando a coisa entrou no apartamento, ela não saiu com o menino. A gravação das 0400 mostra a Dona Cecília falsa, saindo do apartamento de mãos dadas com o Lucas. Mas o menino andava estranho. As pernas dele dobravam para trás, e ele sorria para a câmera do elevador com aquele mesmo sorriso largo demais, cheio de dentes. Eles desceram para a garagem e entraram num ponto cego onde não tem câmera, e sumiram. Fui demitido. Dizem que eu surtei. Mas hoje, morando numa pensão do outro lado da cidade, eu tenho uma regra. Se alguém tocar a campainha depois das 3 da manhã, eu não atendo. Nem se for a voz da minha mãe, porque o porteiro sabe, às vezes o mal não precisa arrombar, ele só precisa ser convidado. Meu nome é Márcio, e eu moro, ou morava, em um condomínio antigo na Praia Grande, litoral de São Paulo. O lugar se chama Residencial Maré Alta, um prédio de uns 40 anos, com vista para o mar, mas sempre envolto em uma névoa úmida que faz tudo cheirar a sal e mofo. Eu me mudei para cá há 2 anos, fugindo do caos de São Paulo, achando que a brisa do oceano ia me trazer paz. Trabalho como designer gráfico remoto,
Então passo a maior parte do tempo trancado no apartamento do terceiro andar, com as janelas abertas para ouvir as ondas. Mas paz. Isso foi uma ilusão. O que eu encontrei aqui foi algo que me faz questionar se o inferno não é só um prédio mal assombrado à beira-mar. E o centro de tudo era o porteiro. Seu nome era Deus, ainda tremo ao dizer, seu Armando. Ele não era só um funcionário. Ele era o guardião de segredos que deviam ficar enterrados. Eu vivi isso na pele, e agora, enquanto escrevo isso em um hotel qualquer, longe dali, ainda sinto o cheiro de algas podres no ar. Vou contar tudo do jeito que aconteceu, porque preciso desabafar antes que a loucura me consuma. Tudo começou em uma noite de lua cheia, no final de janeiro de 2025. A maré estava alta e as ondas batiam forte contra o quebra-mar, ecoando como tambores distantes. Eu tinha trabalhado até tarde, finalizando um projeto, e desci para pegar uma encomenda na portaria por volta das 22 horas. O elevador rangeu como sempre, descendo devagar, e quando as portas se abriram, o hall estava iluminado por uma única lâmpada amarelada, que projetava sombras longas nas paredes descascadas. Seu Armando estava lá, atrás do balcão de madeira lascada, polindo uma chave velha com um pano sujo. Ele era um homem de uns 70 anos, pele morena curtida pelo sol, olhos pequenos e penetrantes, como buracos negros no rosto enrugado. Vestia um uniforme azul desbotado, com o nome do condomínio bordado no peito, e sempre usava um boné que escondia parte da testa marcada por cicatrizes antigas. "Boa noite, seu Márcio", ele murmurou sem me olhar diretamente. Sua voz era grave, arrastada, como se as palavras saíssem de um poço fundo. "Cuidado com a maré hoje. Ela traz coisas do fundo." Eu peguei o pacote e ri, desconfortável. "É, as ondas estão fortes. Boa noite." Subi de volta, mas algo me incomodou. Enquanto desempacotava a encomenda, uns livros que eu tinha pedido, ouvi um som vindo do corredor. Um gotejar constante, como água pingando no chão. Achei que era vazamento da chuva, mas o céu estava claro. Ignorei e fui dormir. Lá pela primeiras da madrugada, acordei suando frio. O som agora era mais alto, não gotejar, mas passos molhados, arrastando-se pelo piso do andar. Lento, como se alguém estivesse caminhando com pés encharcados, deixando um rastro de água salgada. Meu apartamento dá para o corredor principal, e o barulho parou bem na frente da minha porta. Então veio o sussurro. "Abra, abra para mim." A maré subiu, meu coração disparou. Levantei devagar, acendi a luz do celular e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas o chão... Ah, Deus, o chão tinha marcas úmidas, como pegadas de pés descalços, cheias de areia e algas. Elas levavam até a minha porta e sumiam ali. Tranquei tudo e voltei para a cama, mas o sussurro continuou, agora do lado de dentro, como se viesse das paredes. "Eu vim do fundo. Me deixe entrar." No dia seguinte, desci cedo para falar com o seu Armando. Ele estava no balcão, bebendo um café preto em uma caneca rachada. "Seu Armando, ouvi barulhos estranhos ontem à noite. Parecia alguém molhado no corredor." Ele ergueu os olhos devagar e notei como suas pupilas pareciam dilatar no escuro. "Barulhos? Ah, o mar, seu Márcio. Ele sobe às vezes, traz os afogados, mas eu cuido deles, eu os mando de volta." Ele sorriu, revelando dentes amarelados, e apontou para o mar lá fora. "Eles vêm pedir abrigo, mas eu digo não." Aquilo me gelou, mas pensei que era só um velho excêntrico, contando lendas para passar o tempo. Voltei ao trabalho, mas à tarde, pesquisando no Google sobre o prédio, descobri coisas horríveis. Artigos antigos falavam de um naufrágio em 1982, bem na frente da praia. Um barco de pesca que afundou na maré alta, matando todos os tripulantes. Os corpos nunca foram encontrados, exceto um, o do capitão, que lavou na areia dias depois, inchado e coberto de algas. E adivinhe,
O capitão se chamava Armando. Fotos antigas mostravam um homem jovem, mas com as mesmas cicatrizes na testa. Meu estômago revirou. Seria o mesmo? As noites pioraram. Acordava com o cheiro de água salgada no quarto e via sombras se movendo nas cortinas como silhuetas de homens afogados com braços estendidos. Uma vez ouvi arranhões na porta. Não unhas, mas algo como conchas raspando na madeira. Liguei para a portaria. Seu Armando, tem alguém aqui em cima, pode vir ver? Estou subindo, ele respondeu, voz ecoando como se estivesse debaixo d'água. Ouvi seus passos na escada, pesados, molhados. Abri a porta com a corrente e lá estava ele com uma lanterna tremendo na mão. Seus sapatos deixavam poças no chão. Vi eles, seu Márcio, os afogados. Eles querem entrar porque você ouve o mar. Ele se aproximou e sentiu cheiro. Não era suor, era decomposição, como peixe podre misturado com sal. Mas eu os controlo. Eu sou o guardião. Morri com eles, mas voltei para vigiar. Tentei fechar a porta, mas ele enfiou o pé, os olhos agora completamente negros, refletindo a lua como o oceano à noite. Você abriu a janela para o mar. Agora eles vêm para você. Corri para dentro, barricando a porta com móveis. Liguei para a polícia, mas quando chegaram, o corredor estava seco. E seu Armando na portaria, calmo como sempre. Delírio, oficiais. O rapaz trabalha muito, ouve coisas. Eles riram e foram embora. Mas eu vi a verdade naquela noite. Olhando da janela, vi figuras na praia, emergindo das ondas, caminhando devagar em direção ao prédio. E na portaria, seu Armando as recebia, murmurando ordens, como um capitão amaldiçoado comandando sua tripulação fantasma. Peguei minhas coisas e fugi antes do amanhecer. Agora, em outro lugar, ainda sonho com o mar subindo e ouço sussurros na brisa. Se você mora perto da praia, feche as janelas à noite. E nunca confie no porteiro. Ele pode ser o que sobrou de algo que o oceano não quis devolver. Eu nunca acreditei em fantasma. Para mim, medo era assaltante armado ou morador bêbado querendo briga. Até a madrugada do dia 12 de novembro. Eram 03h33. Eu lembro do horário porque olhei no relógio digital do micro-ondas quando esquentei minha marmita. Chovia muito lá fora, aquele tipo de tempestade que faz a energia piscar e as câmeras ficarem com chuvisco na imagem. Eu estava na guarita blindada, vidro escuro, ar-condicionado no 22, monitor com 16 câmeras na minha frente, tudo tranquilo, até que o interfone tocou. Não o interfone da rua. O interfone interno. Olhei no painel. A luzinha vermelha acesa indicava elevador de serviço. Estranhei. Ninguém usa o elevador de serviço àquela hora, a não ser que seja emergência médica ou alguém descendo com lixo, o que é proibido naquele horário. Atendi. Portaria, pois não? Silêncio. Só um chiado de estática, como se o microfone estivesse captando o vento. Alô? Tem alguém aí? Insisti. Ouvi uma respiração. Mas não era uma respiração normal. Era úmida. Parecia que alguém estava gargarejando água. E bem no fundo, uma voz sussurrada, quase inaudível. Desce! Desliguei, achando que era trote de adolescente. Olhei para o monitor 4, que mostra a câmera interna do elevador de serviço. A cabine estava vazia. Deve ser defeito na fiação, pensei. Prédio velho é assim. Voltei a comer. 5 minutos depois, o interfone tocou de novo. Elevador de serviço. Dessa vez, eu não atendi. Fiquei olhando fixo para o monitor. O elevador estava parado no 12º andar. De repente, a luz da cabine do elevador piscou na tela. Quando a luz voltou, tinha alguém lá. Era um homem. Estava de costas para a câmera, parado no canto, virado para a parede do elevador. Ele vestia um terno cinza, muito largo para ele, como se fosse de um defunto maior. Eu conheço todos os moradores. Não reconheci aquele terno.
Apertei o botão de áudio para ouvir o que acontecia dentro do elevador. O som que veio me arrepiou até a alma. Ele estava arranhando a parede de metal. Screech, screech, screech. E gemia, baixinho, um choro de criança. Senhor, falei pelo alto-falante, o senhor precisa se identificar ou vou chamar a polícia. O homem parou de arranhar. Lentamente, muito lentamente, ele começou a girar o corpo para a câmera. A imagem era preto e branco e granulada, mas eu vi. Ele não tinha rosto. Onde devia ter olhos, nariz e boca, era liso, como uma massa de modelar ou uma pele esticada sem orifícios. Mas mesmo sem boca, a voz saiu no sistema de som da guarita. Alta, clara e agora sem chiado. Abra o portão, Batista. Eu caí da cadeira. Ele sabia meu nome. O elevador começou a descer. Olhei para o painel. Os andares caíam rápido. 11, 10, 9. Ele estava vindo para o térreo, para o hall. Onde eu estava, minha guarita é blindada, mas a porta de acesso ao hall é de madeira comum. Tranquei a porta da guarita. Peguei o cacetete. O coração batia na garganta. O elevador chegou no térreo. Ding! A porta de metal se abriu na câmera 2, hall de entrada. Eu esperava ver o homem de terno sair, mas o elevador estava vazio. Respirei fundo, aliviado. Estou ficando louco. Foi uma falha na câmera, uma sombra. Fiquei olhando as câmeras, procurando ele. Nada. Garagem vazia, corredores vazios. Foi quando eu ouvi, bem atrás de mim, dentro da guarita, uma respiração úmida, gorgolejante, glub. O ar dentro daquele cubículo ficou gelado instantaneamente. O cheiro de formol e mofo subiu no meu nariz. Eu estava de frente para os monitores, de costas para o pequeno banheiro da guarita. Eu sabia que tinha trancado a porta do banheiro. Eu sempre tranco, mas eu ouvi a maçaneta girar. Cric! Eu não tive coragem de virar. Eu paralisei. Olhei para o reflexo no vidro escuro da janela da guarita que dá para a rua. Pelo reflexo, eu vi a porta do banheiro se abrindo atrás de mim. E vi o homem de terno cinza saindo de lá. Ele era alto demais. A cabeça dele raspava no teto. Os braços eram compridos, indo até os joelhos. E agora ele tinha um rosto. Ele tinha o meu rosto. Era o Batista, me olhando com um sorriso morto, os olhos virados para cima, só o branco aparecendo. Ele colocou a mão no meu ombro. A mão estava gelada e pesada como chumbo. Ele aproximou a boca da minha orelha. Seu turno acabou. A luz da guarita apagou. Acordei com o zelador me sacudindo às 07h da manhã. Eu estava caído no chão, babando em estado de choque. O zelador estava furioso. Você dormiu o serviço todo, Batista. Deixou o portão da garagem aberto a noite inteira. Eu tentei explicar, mas ninguém acreditou. Disseram que eu tive um surto. Mas antes de ir embora, pedi para ver as gravações daquela noite. O síndico desconfiado me mostrou. As câmeras gravaram tudo. Às 03h33, o elevador de serviço desce sozinho. Vazio. Mas na câmera da guarita, a imagem é diferente. Mostra eu sentado, olhando para o nada. De repente, a porta do banheiro da guarita abre sozinha. Nada sai de lá, mas eu começo a me debater na cadeira como se alguém estivesse me enforcando. Eu sou levantado do chão, suspenso no ar por um pescoço invisível e arremessado contra a parede. Depois fico parado, olhando para o canto escuro do banheiro e começo a chorar, antes de desmaiar. O mais assustador não foi isso, foi o que a câmera do banheiro gravou. Lá dentro, no espelho da pia, tem um recado escrito com vapor que sumiu minutos depois. Dizia: "Nós gostamos de você. Vamos voltar." Eu nunca mais pisei naquele prédio, nem para pegar meu pagamento. Se você é porteiro e trabalha à noite... Um conselho: se o elevador descer sozinho, não olhe para dentro. E, pelo amor de Deus, tranque a porta do banheiro e jogue a chave fora.
Meu nome é Marcos, e até poucas semanas atrás eu vivia no edifício Sombra Eterna, um prédio envelhecido no centro de Belo Horizonte, onde o barulho do trânsito se mistura com o eco distante das montanhas que cercam a cidade. Eu me mudei para cá no início de 2025, depois de um divórcio complicado, buscando um lugar acessível e isolado o suficiente para me concentrar no meu trabalho como redator freelance. O edifício é daqueles construídos nos anos 60, com corredores estreitos e cheiro de poeira velha, impregnado nas paredes de concreto rachado. O elevador sobe devagar, rangendo como ossos velhos, e as luzes dos andares piscam como se o prédio respirasse. Mas o que me tirou o sono não foi a arquitetura decadente, foi o porteiro. Seu nome era, e isso ainda me dá calafrios, Seu Vicente. Ele parecia um homem comum, mas carregava uma aura de algo podre, como se fosse a ponte entre o dia a dia banal e um abismo de horrores esquecidos. Eu vivi isso, senti o pavor se enraizando na minha alma, e agora, enquanto digito isso em um café qualquer em outra cidade, ainda sinto um formigamento na nuca toda vez que ouço passos ecoando em um corredor vazio. Vou contar tudo, do começo ao fim, porque preciso exorcizar essa memória antes que ela me devore. Tudo começou em uma noite abafada de dezembro de 2025, por volta das 2 da madrugada. Eu tinha passado horas revisando um texto para um cliente, os olhos ardendo da tela, e desci para pegar um ar fresco na portaria. O ar-condicionado do meu apartamento no quarto andar estava quebrado de novo. O hall estava silencioso, iluminado por uma luminária velha que zumbia como um inseto moribundo, projetando sombras irregulares nas portas de ferro enferrujado. Seu Vicente estava lá, atrás do balcão de fórmica desgastada, folheando um caderno amarelado cheio de anotações indecifráveis. Ele era um homem de uns 70 anos, alto e magro, com pele cinzenta como fumaça de cigarro e olhos fundos, sempre cobertos por óculos escuros, mesmo no escuro. Vestia um uniforme verde-oliva, sujo de manchas indefiníveis, e tinha uma tosse seca que ecoava como um aviso. "Não é hora de passear, seu Marcos", ele murmurou sem me olhar, virando uma página do caderno com dedos ossudos. Sua voz era baixa, sussurrada, como folhas secas raspando no asfalto. As montanhas mandam ecos à noite, ecos que não deviam ser ouvidos. Eu ignorei, acendendo um cigarro do lado de fora, mas algo me incomodou. O caderno parecia antigo, com datas dos anos 70 rabiscadas nas margens. Subi de volta pelo elevador, que parou no meu andar com um solavanco, e entrei no apartamento. Mas naquela noite, o sono não veio fácil. Acordei com um som de eco distante, vozes murmurando no corredor, como conversas abafadas vindas de um poço. Baixas, ininteligíveis, mas insistentes. "Volte. Entre. As sombras esperam." Meu quarto dá para o corredor principal e o murmúrio parou na frente da minha porta. Levantei devagar, o suor escorrendo pelas costas apesar do fresco da noite, e olhei pelo olho mágico. Nada. Só o corredor vazio, com a luz piscando fracamente. Mas o chão... o chão tinha marcas de poeira fina, como pegadas de alguém que andou por túneis abandonados, parando exatamente na soleira. No dia seguinte, desci para questionar o Seu Vicente. Ele estava no balcão, limpando os óculos com um pano encardido. "Seu Vicente, ouvi vozes no corredor ontem. Parecia gente sussurrando." Ele colocou os óculos de volta e notei como seus olhos pareciam poços vazios por trás das lentes. "Vozes? As montanhas, seu Marcos. Elas guardam segredos antigos, minas abandonadas cheias de almas presas. Mas eu as controlo. Eu as ouço e as mando calar." Ele riu uma risada seca que terminou em tosse. "Elas vêm pedir passagem, mas eu digo não. Pensei que era lorota de idoso mineiro, cheio de superstições sobre as serras ao redor. Voltei ao trabalho, mas à tarde cavei na internet sobre o edifício. Encontrei reportagens velhas.
Nos anos 70, um desabamento em uma mina próxima matou dezenas de trabalhadores. Corpos nunca resgatados, histórias de fantasmas ecoando nas galerias subterrâneas. E em uma foto embaçada de um artigo, o resgatista-chefe, Vicente, com o mesmo rosto magro, os mesmos óculos. Meu pulso acelerou. Como ele não envelheceu? As noites se tornaram um pesadelo. Acordava com o cheiro de terra úmida no ar e via silhuetas nas paredes, como mineiros encurvados, com picaretas invisíveis arranhando as janelas. Uma vez ouvi batidas na porta. Não punhos, mas algo como pedras caindo, ecoando como de um poço profundo. Liguei para a portaria. Seu Vicente? Tem barulho aqui em cima. Pode subir? Estou indo, ele respondeu, voz ecoando como de uma caverna. Ouvi os passos dele, lentos, pesados, como carregados de poeira. Abri a porta com a corrente, e lá estava ele, com uma lanterna velha na mão, o uniforme coberto de terra fresca. Seus olhos brilhavam no escuro. Eles vieram te chamar, seu Marcos. Os soterrados. Eu desci com eles uma vez, mas voltei para vigiar as saídas. Ele estendeu a mão e vi nela uma pedra suja de barro, com veios que pareciam veias pulsando. Você ouve os ecos. Agora eles querem você no escuro. Tentei bater a porta, mas ele bloqueou com o pé, o cheiro de mofo e decomposição preenchendo o ar. As montanhas não soltam fácil. Corri para dentro, trancando tudo, e chamei a polícia. Quando chegaram, o corredor estava limpo e seu Vicente na portaria, folheando o caderno como sempre. Imaginação fértil, oficiais. O rapaz lê muito sobre lendas. Mas eu vi a verdade. Olhando da janela, avistei luzes tremeluzentes nas montanhas, como lanternas de mineiros perdidos se aproximando do prédio, e o seu Vicente na entrada, murmurando para eles como um guardião amaldiçoado guiando almas para o abismo. Peguei minhas coisas e saí correndo ao amanhecer. Agora, longe dali, ainda ouço ecos no silêncio. Se você mora perto de montanhas como essas, feche as janelas à noite e nunca confie no porteiro. Ele pode ser o eco de algo que o subsolo não quis libertar.